novo comentarista do Jornal da Gazeta é ninguém menos que Paulo Marcum. O jornalista já foi colega de Vladimir Herzog, mediador do programa Roda Viva, presidente da TV Cultura, autor de livros e documentários, entre muitas outras atividades. Em conversa ao Edição Extra, Marcum compartilhou momentos de sua experiência profissional e reforçou que o jornalismo nunca deixou de ser sua principal opção. A ideia do jornalismo era, num certo sentido, ter alguma atividade que pudesse ser parte dessa luta contra a ditadura, digamos assim. Era, obviamente, uma atitude juvenil de quem tinha 18 anos de idade. Naquela época, na verdade, uma pequena parte dos estudantes, eu fazia parte desse grupo, achava que era mais importante do que ter uma profissão ou ter alguma atividade profissional, uma carreira, etc., era poder mudar o mundo, né? No caso particular nosso do Brasil, lutar contra a ditadura. A gente vai aprendendo ao longo da vida, né? Quer dizer, eu te diria o seguinte, não foi na faculdade que eu aprendi. Eu te diria que tudo que eu aprendi foi na atividade profissional. Eu, na verdade, só, digamos, me dediquei efetivamente à carreira jornalística, assim como algo para valer, depois de 1975, depois que eu trabalhei com o Vlado Herzog, ele foi morto, eu saí da TV Cultura, e nessa época, sim, aí eu desisti, digamos, da militância política clandestina, acabei indo para o jornalismo definitivamente. Na profissão, a morte do Vlado, num certo sentido, me levou a encarar a profissão de maneira mais profissional. Na minha vida pessoal, a coisa que mudou é ter a convicção de que a sociedade e o mundo não mudam pela vontade de meia dúzia de gatos pingados, sejam esses gatos quais forem. Eu acho que o processo de mudança da sociedade demanda uma participação conjunta e, portanto, demora mais. Muitas vezes na atividade profissional a gente faz uma coisa, na vida, né, de modo geral, sem imaginar o que isso vai gerar de consequência. De 1984, campanha das diretas, votação das diretas no Congresso Nacional, na emenda Dante de Oliveira. E o governo militar baixou uma ordem proibindo as televisões de fazerem qualquer tipo de cobertura sobre a votação. Liguei para o Quercia, com quem eu tinha trabalhado, que era senador, e propus a ele, falei, olha, vamos fazer uma entrevista na televisão, por telefone, em que você fale um pouco do clima em Brasília, sem, obviamente, a gente afrontar a censura. E a gente ia fazer duas gravações. Uma primeira nesse modelo, né, toda metafórica, que, portanto, não poderia ser censurada, e uma outra, ele falando tudo que tinha acontecido em Brasília. E, obviamente, eu só ia utilizar a primeira gravação, a metafórica, justamente. Gravamos e alguém deveria ter grampeado a ligação entre Brasília e a TV Gazeta, porque só assim explica o fato de que, no dia seguinte, os transmissores foram lacrados, embora a entrevista transmitida tenha sido aquela que nada falava. Numa clara demonstração de como era contraditória a situação da censura no Brasil na época, os jornais daquele dia noticiaram o lacre ao transmissor da Gazeta, repetiram o que tinha sido dito. Não quer se fazer, senador, até hoje. Queria propor para o senhor o seguinte, se a gente deixar esse programa, vai ser um programa sobre educação do começo ao fim. São técnicas diferentes. A mediação te obriga a só interferir quando a coisa não caminha bem, ou porque as perguntas não foram colocadas, ou porque elas estão redundantes, ou porque faltou perguntar alguma coisa. E, ao mesmo tempo, distribuir a bola, certo? Você é um jogador de meio de campo. No caso da entrevista, né, você está no ataque. Ela é mais desafiadora, né? Na mediação, você pode estar num dia mais ou menos e a mediação passar, dependendo dos colegas que trabalharem com você, né? Hoje, com a colaboração, a cooperação, a participação, a distância do público, você pode ter uma entrevista em que você é, ao mesmo tempo, o entrevistador e o mediador para o público participar do programa. Eu acho que, na verdade, isso sinaliza uma coisa que a gente até já falou aqui um pouco, que é o seguinte, a Justiça Eleitoral está tratando a internet da mesma maneira que ela trata a televisão. Eu já aprendi em 39 anos de profissão
que muitas coisas você não escolhe. Hoje em dia, talvez eu esteja na possibilidade de escolher certas coisas. Mas veja bem que há poucos meses atrás eu era presidente da TV Cultura e hoje sou comentarista da TV Gazeta, certo? E essa mudança não foi uma mudança prevista, né? E, de algum modo, talvez eu esteja mais feliz hoje fazendo televisão de frente para as câmeras do que no tempo que eu virei executivo atrás das câmeras, tá certo? Quer dizer, então, eu sei o seguinte, com o perdão da palavra, o que vier eu traço. Eu, quando fui para a TV Cultura, a convite do governo para ser presidente, eu botei atrás da minha mesa, e faço questão de dizer isso, um painel com todos os meus crachás de jornalista, para justamente eu nunca imaginar que eu sou presidente ou que eu era presidente. Eu estava presidente, mas o que eu sou é jornalista. O painel está hoje lá em casa para ser desembrulhado e colocado no meu escritório, para que eu não esqueça isso novamente, né?